Olá, pessoal! O tema desse vídeo é meio controverso mesmo, porque será que o líder pode sentir raiva? Será que tem direito? Então, eu percebo que é um tema importante para a gente conversar, porque muitos clientes meus do coaching executivo querem me expor alguma situação que passaram raiva mesmo, que não sabiam como lidar, que acabaram sendo grosseiros, às vezes com algum colaborador, ou que engoliu tudo aquilo e foi com o sapo para casa, né, entalado no pescoço. E eu sinto que eles têm até uma vergonha, como se sentir raiva fosse uma coisa muito errada, muito feia. E a gente tem aquele mito, né, que o líder tem que ser quase um Buda, tem que ter paciência, tolerância infinita. E a gente sabe que a realidade não é essa. Somos humanos, temos todas essas emoções e uma pessoa que está no papel de líder, de gestor, de dono de empresa não é diferente. Muito pior ainda porque tem uma responsabilidade gigante nas costas e a sensação de que quando as coisas estão dando errado, enfim, quando acontece algum problema, ela é intensificada pelo tamanho da responsabilidade e pressão que quem está nesse papel sente constantemente, né? Então, assim, uma coisa é sentir raiva, outra coisa é você expressar essa raiva. Então, sentir raiva é normal, todo mundo sente, não tem como tá caindo o mundo na empresa, tá acontecendo algum problema muito sério com algum colaborador e você ficar feliz da vida. Não tem como. Então, saiba a diferença entre sentir raiva, que ok, o líder pode sentir raiva sim. Agora, o que não pode é externalizar essa raiva através de ações injustas, de briga, de agressividade, né? Isso pode ter um processo aí de assédio moral, enfim. Isso é o que não pode. Mas sentir raiva é permitido sim. E aí, o que que a gente faz com isso, né? Tá, sente raiva e aí como é que a gente lida com isso? Então, essa é a questão chave, que aí entra a inteligência emocional. Saber sentir aquela raiva, acolher esse sentimento e analisar ele. Por que é que eu estou sentindo raiva nesse momento? Então, a raiva no líder, ela pode vir de várias causas e pode ser muito consequência do ego atingido, né? Do ego que a gente vai lá e alguém cutuca e machuca a gente. Então, abre aquele calcanhar de Aquiles e a gente fica vulnerável. Então pode ser que algum funcionário fez alguma situação que te fez sentir traído por ele, que fez com que tu perdesse a confiança, que fez com que tu se sentisse desautorizado, sabe aquele tipo de colaborador que te coloca mesmo a pressão para testar a tua autoridade e aí o teu ego grita mais alto, dizendo, não, eu que mando aqui. Então, tem várias situações. Pode ser que você esteja se sentindo sem o controle da equipe, pode ser que, bom, inúmeras coisas podem estar acontecendo que despertem esse sentimento. Você está se dedicando, você está fazendo o seu melhor, você está treinando a equipe, você tem paciência, mas eles não dão resultado. Tem alguém em especial que não valoriza o teu trabalho. Então, isso tudo é motivo de raiva. A raiva ela é uma expressão de algo que não está caindo bem e que a gente quer explodir de alguma forma. No tempo primitivo, a gente ia partir para a briga, né? Então, como a gente não pode fazer isso hoje, a gente tem a tendência de reprimir essa raiva. E reprimir a raiva não é uma coisa positiva, porque ela vai estourar em algum momento. Então, se você não for estourar no funcionário, que obviamente não é o ideal, você vai chegar em casa estressado e a primeira pessoa que fizer alguma coisinha vai sobrar para ela, não é assim? Então, a inteligência emocional do líder, ela tem que ser trabalhada nesse sentido, de entender onde foi exatamente que a raiva foi acionada, por que motivo aquilo te incomodou tanto, para que você consiga ter um tempo, processar aquilo, para depois reagir à situação. Então, se você reagir na hora da raiva, obviamente não vai dar boa coisa. Mas se você processar, tirar um tempo, não responder imediatamente àquela situação X que aconteceu, você vai conseguir voltar para o seu equilíbrio, mas principalmente com o autoconhecimento, entendendo por que que aquilo te gerou raiva. Tem essa questão muito séria do nosso ego, né? A gente não sobreviveria nesse planeta sem o ego.
E aí algumas pessoas vão dizer, não, mas eu não sou uma pessoa egóica. Todos somos, todos temos esse lado, né? A psicologia fala do id, do ego e do superego. Então, o ego é aquele que está no meio do caminho, né? O id é o nosso instinto primitivo, que quer dizer, vai lá e mata essa pessoa. O superego faz a vez da consciência. Não, mas você não pode fazer isso porque você é um profissional, você tem que saber lidar com essa situação com sabedoria. E o ego fica ali no meio, entre o id, que quer mandar matar, e o superego, que está tentando apaziguar as coisas. Então, ter essa consciência do que está te causando essa raiva, lidar com ela, entender que não é nada pessoal, não é um ataque pessoal, essa é a primeira coisa que faz com que alivie esse sentimento de raiva que o líder tem normalmente, quando se sente atacado, enfrentado, quando alguém não cumpre a ordem que foi dada. A primeira coisa isso é só porque está acontecendo comigo, o problema é comigo. E não, tem que entender essa função de cargo de liderança, de gerência, de dono de empresa, que se fosse qualquer outro no mesmo cargo, o funcionário iria agir da mesma forma. Então não é um ataque pessoal, é uma situação de cargos que estão em conflito. Então, se você tirar esse peso de si, pensando, bom, não é um ataque pessoal comigo, é em função do meu cargo que isso está acontecendo, já é 50% a menos do peso que se leva da raiva, né? E aí, tendo essa consciência, se conhecendo, sabendo as coisas que te ativam essa raiva, sabendo como lidar e transformar essa raiva depois do tempo que ela vem, você processa e depois você reage, porque se reagir na hora não vai dar coisa boa mesmo. Mas sabendo disso, quando passa esse momento de fúria, aí sim você consegue processar racionalmente, escuta então a vozinha lá do teu superego dizendo quais são os caminhos corretos para o teu ego agir com paz, com tranquilidade, com aquela serenidade que o líder precisa ter para resolver a situação e não causar um conflito maior ainda. Bom, essa foi a dica desse vídeo, espero que tenha sido útil para você. Compartilha, curte, deixa comentários, estou aqui à disposição para responder e debater esse assunto que é tão importante e faz parte do dia a dia de quem tem esse cargo tão importante de cuidar de outras pessoas, né? Então a gente se vê na próxima semana. Um ótimo dia!